Zona do Euro. Muito boa tarde, está no ar o episódio 152 do Zona do Euro. Eu sou Ana Carolina Nazário e mais uma vez estou aqui com vocês para apresentar, comentar e repercutir os últimos acontecimentos do futebol europeu. E essa semana, obviamente, não poderia ser outro assunto a não ser a Champions League, né? Ela está de volta, a maior competição do planeta. E a gente já teve vários jogos sensacionais, um empate com 8 gols somente no segundo tempo. Isso foi só o primeiro dia da Champions. A gente até que não teve uma zebra. E até comentar agora, tivemos zebra? Não tivemos. É um milagre não ter zebras numa rodada. Mas que eu me recorde, não teve nenhuma zebra assim muito significante. A gente vai comentar também sobre os brasileiros que estão disputando essa competição. Além de também repercutir falas de jogadores brasileiros após as partidas e também de técnicos. E vamos ver também o que o Kane falou sobre o jovem João Pedro, o centroavante do Chelsea, que foi essa temporada compor o time inglês, está sendo um assunto na Europa. E apesar de não ter feito uma grande partida, ele foi reconhecido pelo um dos maiores craques do mundo, que é uma de suas referências. E essa semana também aconteceu o anúncio do José Mourinho no Benfica. Nosso comentarista Gutierrez Sanches vai falar um pouco sobre a volta do Mourinho a Portugal depois de 24 anos. E está no ar o episódio 152 do Zona do Euro. Bom, como vocês já sabem, nos acompanhem pelo nosso FM 101.3, pelo nosso site guaíba.com.br, nosso aplicativo Rádio Guaíba, Facebook Rádio Guaíba, no YouTube Guaíba Esporte, nós também estamos no TikTok como Rádio Guaíba, Instagram e Twitter @Guaíba Esporte, WhatsApp 51993887532. E também você pode nos ouvir no nosso Spotify, Guaíba Esporte. A mesa de áudio é de Davidson Rosa, a edição do Rafael Baldez, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti. E agora a gente vai começar falando dela. A Champions League está de volta. Esse é o episódio 152 do Zona do Euro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira rodada da Champions League, que retorna a sua 71ª edição da sua história. Bom, e para falar um pouco da Champions comigo, tá aqui o nosso plantonista Martin Moura. Tudo bem, Martin? Tudo bem, Ana. Prazer mais uma vez estar aqui no Zona do Euro, fazendo a participação, acompanhando vocês. Vamos lá, falar um pouquinho dessa primeira rodada da fase de Liga, da Liga dos Campeões da Europa, com muitos jogos interessantes que aconteceram durante essa semana, né, Ana? Pois é, Martin, vamos começar falando do empate que acabou sendo o jogo de destaque dessa rodada. A Juventus e o Borussia Dortmund ficaram no empate por 4-4. Foram 8 gols somente no segundo tempo. Pois é, o jogo vai 0-0 pro intervalo e, enfim, se desenhava de um jeito muito diferente da maneira que terminou. Duelo de dois campeões da Europa, há muitos anos não ganham, é bem verdade, apesar de serem finalistas recentemente. Juventus, última final, acho que 2017, se não me falha a memória. Borussia, ano retrasado, estava na final. Então, um jogo incrível, assim, é muito difícil que algum jogo supere a maluquice que foi essa partida, porque virar 0-0 é comum, terminar 4-4 não é nem um pouco comum. Estar vencendo por 4-2, faltando 2 minutos, eventualmente a gente vê. Mas empatar o jogo em 1 minuto, sendo esse minuto o último da partida, também incrível pelo lado da Juventus. Assim, não deixa de ser um bom resultado para o Borussia. O que fica dessa partida é a grande história, a maneira que ele foi construída. A Juventus vinha de 3 dias antes uma vitória incrível contra a Inter de Milão na Liga Italiana, com um gol também no último minuto, vencendo por 4-3 o jogo.
Então foi uma semana bastante agitada. O Liverpool essa semana vencendo nos acréscimos. Bastante agitada a semana dessas equipes nesse início de temporada lá no futebol europeu. E o mais engraçado é que quando tava já nos acréscimos, né, bateu os 90 minutos e teve 6 minutos de acréscimo. Aí tava 4-2 pro Borussia, a Juventus faz 4-3, e daí nos últimos 30 segundos, ou seja, em 3 minutos eles fizeram 2 gols, foram os 3 minutos finais da partida. Fazia muito tempo que eu não tinha visto isso. Isso me lembrou aquela partida do Tottenham, da semifinal da Liga dos Campeões de 2019. Eles vão pra final com o Lucas fazendo aqueles gols bem no finalzinho, assim, que já ninguém esperava. O Lucas, ele faz os 3 gols de perna esquerda, inclusive ele é destro, e ele é muito ressentido até hoje com o Pochettino por ter sido reserva na final. Porque o que acontece naquela semifinal é que o Kane não estava disponível, estava lesionado, só que entre semifinal e final tem um mês e tanto de diferença. E o Lucas perde a posição pro retorno do Kane de lesão. Acaba que o Liverpool ganha com tranquilidade aquela final, 2-0, o Tottenham ameaça muito pouco. E eu lembro que o Lucas entra na partida, eu acho que faltando uns 20 minutos. Ele entra, passando a metade do segundo tempo. Bom, essa Pochettino escuta até hoje, porque quem nunca entendeu, o cara decidiu a partida da semifinal e ele não coloca ele na final. E o Kane que sumiu naquela final, né? Os times eram muito diferentes, né? O Liverpool era muito superior, assim. Acredito que o Lucas como titular também não faria uma grande diferença. Honestamente, eu inocento o Pochettino dessa, porque os anos seguintes da carreira do Kane provam um jogador espetacular que ele é, acho até um pouco subestimado aqui no Brasil, por ser inglês, por ser pouco campeão, mas como jogador um dos melhores centroavantes que eu vi. Enfim. Bom, e esse jogo repercutiu tanto na Europa que a vitória do Real Madrid chegou a ficar pequena nesse dia, né? Até porque foi uma vitória bem sem graça. O Real Madrid venceu por 2-1 o Olympique de Marseille, 2 gols de pênalti do Mbappé, teve expulsão do Carvajal e o Olympique de Marseille chega a empatar a partida, mas daí o Mbappé outro pênalti. O Olympique até, na verdade, sai na frente. Sai na frente. E o Mbappé com 2 gols de pênalti justamente vira a partida. A gente fala muito em NBA e NFL, né? Basquete, futebol americano, uma expressão que é franchise player, ou mais no basquete até, que se chama, seria o jogador que é a cara a figura principal de algum time. E a gente tá vendo isso no Real Madrid, que a gente esperava que fosse o Vinícius Júnior, mas a maneira que o Real Madrid trata tantos os treinadores, até o Ancelotti na temporada passada, agora o Xabi Alonso, e até de uma forma superior, a maneira que o Florentino trata, o Mbappé, esse cara. O Mbappé é o projeto Real Madrid. Os outros estão abaixo do Mbappé numa hierarquia. É isso que o Real Madrid entende. O Real Madrid tentou a contratação do Mbappé muitas vezes, e isso se desenha, isso se mostra como o Mbappé sendo o principal jogador do Real Madrid, pelo menos até segunda ordem. Eventualmente, começar a jogar mal e algum outro, Vinícius Júnior, Rodrigo novamente, Bellingham, voltar a jogar muito bem, isso pode mudar. Mas o Real Madrid trata como figura central, seu principal jogador, o Mbappé. O Xabi Alonso vem fazendo, praticamente admite um revezamento entre Vinícius e Rodrigo, né? Ele vai jogar só com um. Vai ser muito raro a gente ver uma partida do Real Madrid essa temporada. Ele tá colocando pra jogar na ponta esquerda, né? Exatamente. Que o Rodrigo a gente via jogando pela ponta direita também. E o Vini, inclusive, esse jogo ele começou no banco, né? Eu fui conferir a escalação. Ele começa no banco, depois ele entra... no lugar segundo jogo de 5 que o Vinícius começa no banco. Sim. Entra no segundo tempo, eu acho. Entra no segundo tempo. Vai ser muito difícil, muito raro a gente ver o Real Madrid essa temporada com Rodrigo e Vinícius no time titular. Muito raro. O Xabi Alonso, ele entendeu que os dois estão agora numa disputa de posição. O que eu não sei se, na minha opinião, é a melhor forma, porque, enfim, eu gosto do Rodrigo jogando pela ponta direita. Eu acho que ganha muita velocidade com o Rodrigo e o Vinícius Júnior em campo. O Vinícius pela esquerda e ele pela direita, porque, enfim, eu acho que o Vinícius tem a característica de carregar muito a bola. Ele consegue tem diversos gols dele, que se a gente vê, até, agora não me lembro qual gol que é, mas ele tem um gol na temporada passada que ele sai lá do meio do campo e ele vai carregando, assim, costurando, até chegar na grande área e marcar. Então ele tem esse controle de bola muito grande, né? E o Rodrigo, por outro lado, é uma opção que... Enfim, ele pode não ser, talvez... ele não tem essa mesma característica do Vini, mas eu sinto que o Rodrigo ele pode agregar
como, enfim, segurando a bola e criando jogada, mas também como um finalizador. Então eu acho que agregaria bastante ter os dois do lado. Mas o Xabi Alonso tá revezando bastante o time, então quem sabe que a gente pode ver ao longo da temporada. O Xabi Alonso é uma mudança muito radical em relação ao Ancelotti, né, o treinador da temporada passada, porque são dois estilos muito diferentes. A maneira que o Ancelotti pensava era: tenho esses jogadores que são muito bons, como eu faço para encaixar todos eles no time? Que foi o que ele conseguiu fazer quando usou o Bellingham de quase um falso 9 e aí o Rodrigo e o Vinícius na frente. O Xabi Alonso, em princípio, pelo que ele fez no Bayer Leverkusen, ao contrário, o meu jeito de jogar é esse, como eu posso encaixar esses jogadores dentro desse jeito, e se alguém, algum dos jogadores espetaculares que o Real Madrid tiver, precisar ficar no banco para esse time dar certo, vai ficar. Então eles são... Pra chegar no mesmo caminho, eles pensam de maneiras opostas, o Ancelotti e o Xabi Alonso. Bom, e falando do Rodrigo, a gente vai ouvir o que ele disse pra Tati Mantovani após a partida. Ele que brincou um pouco dessa última janela de transferências, que ele disse que a cada semana ele estava num time diferente, né? Que ficou esse mistério se ele iria sair ou não do Real Madrid. Vamos ouvir um pouquinho do Rodrigo. Pessoal, estamos aqui com o Rodrigo depois dessa vitória do Real Madrid. Raio, aconteceu de tudo hoje no jogo, uma lesão no começo, cartão vermelho, mas no final a vitória saiu com esses 2 gols de pênalti. Sim, verdade, aconteceu de tudo, um jogo meio louco, né? É um jogo difícil, estreia de Champions é sempre difícil, sempre tem aquele nervosismo. E eles eram um rival muito bom também, que eles trocavam bastante passes. A gente no primeiro tempo conseguiu pressionar bem, roubamos bastante bolas ali. Poderia até o placar ter sido melhor no primeiro tempo, mas tá bom, a gente tá feliz com tudo que passou durante o jogo e sair com a vitória foi importante. Tua titularidade hoje, como é que tu sentiu isso? Como é que tá essa relação com o Xabi Alonso? Agora a gente vai ter o Rodrigo e o Vinícius aí tentando cada um jogar um na ponta esquerda, como é que vai ser isso, Rodrigo? Bom, da titularidade eu treino todos os dias, eu me dedico todos os dias esperando a oportunidade. Sim que ele tem mudado bastante os jogos, cada jogo tem jogado começou me colocando essa temporada mais pela esquerda, mas todo mundo sabe que eu posso jogar por dentro, posso jogar na direita, como eu sempre fiz, e bom, tô feliz, pude jogar, fazia bastante tempo que eu não jogava assim, voltando aos poucos, depois de tudo que eu passei por um momento muito difícil no final da temporada passada, e aproveitar que eu estou falando, queria agradecer a minha família por ter estado comigo nesse momento. Queria agradecer ao professor Ancelotti também, porque ele mais do que ninguém sabe o que eu passei e me ajudou muito. Mas, bom, não vou ficar me estendendo sobre isso. Estou feliz de estar de volta, estou cada dia mais feliz, bem de cabeça, que é o mais importante, voltando a jogar. E agora dar continuidade no trabalho. Como eu falei, fiquei feliz pela oportunidade, jogar num lugar que eu gosto, ser importante para o time. Agora é só continuar. Tudo que se falou sobre uma possível saída pela tua cabeça, isso não passou? Acho que já estou acostumado. Todos os anos falam que eu vou sair, todos os anos. Passou, acho que a janela de transferência inteira. Cada semana eu tava em um time, às vezes eu brincava com meus pais, com meus amigos, falava, hoje eu tô nesse aqui, amanhã eu tô naquele ali. Ai, coitado. Toda semana eu tava em um time, mas como eu falei, eu estava muito tranquilo mentalmente, então isso não me afetou em nada. Continuei curtindo minhas férias, desfrutando, treinando, fazendo tudo que eu tinha para fazer, porque eu sabia que eu tinha que estar concentrado aqui, porque era aqui que eu ia seguir. E bom, no final eu continuo na minha casa, no lugar que eu sempre sonhei estar, vou continuar dando a vida todos os dias que eu vestir essa camiseta, e é isso. Agora essa dupla aí com o Mbappé, quando tu jogar pela esquerda ou quando tu jogar pela direita, parece que tá funcionando. Por que ele te chama de primo, vocês se chamam de primo? Falar pra você, eu nem sei como começou isso, mas a gente no vestiário, a gente se chama de primo, a gente sempre se cumprimenta, assim, se abraça, fala, ei primo, como você tá? E bom, minha relação com ele é muito boa. Dentro de campo também se nota que a gente está cada vez mais entrosado, a gente gosta de jogar um com o outro. É um craque, é um dos maiores dessa geração, para mim é um prazer jogar com ele. E é isso, espero que a gente se entenda cada vez mais e ajude o Real Madrid. A última que eu te faço, que já estão me olhando aqui, ano de Copa do Mundo, Rodrigo, essa tua vontade, esse teu voltar que tu falou agora, essa tua compreensão com o Ancelotti, tu espera estar na próxima lista, agora que ele vai chamar para outubro? Bom, vou trabalhar para isso. Acho que todo mundo sabe que ninguém tem lugar garantido. Ele sempre deixou isso muito claro. Eu vou continuar trabalhando, continuar entregando o meu melhor. Eu sei do meu potencial, sei de tudo que eu posso entregar e sei que se eu estiver bem fisicamente, mentalmente, eu posso ser muito importante, tanto no meu clube quanto na seleção.
Então agora eu só vou trabalhar, acho que depois ele decide, como eu falei, tenho muito respeito por ele ter me ajudado num dos momentos mais difíceis da minha vida, e que a gente seja muito feliz na seleção. Obrigada, Rodrigo, muito boa sorte, que a gente possa continuar contando a tua história de sucesso por aqui. Valeu, obrigado, Obrigada, Tati. valeu. Tchau. Tchau. E o Rodrigo conversando com a gente. Tá aí o atacante do Real Madrid falando após a vitória sobre o Olympique de Marseille. Enfim, né, teve outras partidas nessa terça-feira, né, vamos começar falando dessas partidas de terça-feira. O Arsenal venceu por 2-0 o Atlético de Bilbao. O Arsenal largando na frente, né, eles fizeram ótima temporada passada de Champions League, né, retomando, assim, essa boa fase. A gente teve também a vitória do Union Saint-Gilloisier, que venceu por 3-1 o PSV. Outros jogos do dia também foi o Karabag, que venceu por 3-2 o Benfica. Benfica agora de novo treinador. Sim. Depois, no final do programa a gente vai falar sobre isso. José Mourinho de volta ao futebol português. E o Tottenham venceu por 1-0 o Vila Real num joguinho bem xoxo, Tottenham, né? divulgou uma estatística muito legal nas suas redes sociais. O Kolo Muani, o atacante francês, fez sua estreia pelo Tottenham e ele foi o jogador de número 899 a jogar na história do Tottenham. Um dado que a gente não costuma ver. Quantos jogadores já jogaram na história do clube? O Kolo Muani, estreando, se tornou o 899 da história do Tottenham. Então, mais 101 jogadores, chegaremos no jogador número 1000 da história do clube. Que loucura, né? O Tottenham reveza bastante, né? Eles sempre fazem bastante contratações a cada temporada que passa, né? Acho que o jogador que eu me lembro, assim, que realmente ficou mais tempo foi o Son. O Son e o Kane também, mas assim, é muito raro a gente ver também um jogador ficar 10 anos assim num time que nem o Son ficou. O Son acho que chega em 2015, né? E sai essa temporada só pra jogar na MLS. Bom, na quarta-feira a gente teve os dois jogos que, enfim, estavam sendo considerados os mais de destaque dessa rodada, né? Que foi a partida entre Bayern de Munique, Chelsea e Liverpool Atlético de Madrid. O Bayern venceu o Chelsea por 3-1 com 2 gols de Harry Kane e foi uma vitória para mostrar que o Bayern tá vindo bem forte nessa temporada. E saber o que acontece com o que vai ser da temporada do Chelsea pós Copa do Mundo de Clubes, né? Porque faz aquela grande final contra o PSG, vencendo por 3-0 na grande final da competição. Uma atuação espetacular do Cole Palmer, enfim, sacramentando ainda no primeiro tempo o título do Chelsea e ainda o que vai acontecer com o Chelsea essa temporada. Harry Kane, mais uma vez, assim, acho que, eu particularmente estou cansado de ver o Kane tão bem. Jogador que completíssimo para a posição de um centroavante como ele é. O que falta mesmo assim pro Kane, eu acho, conseguir ganhar uma bola de ouro, porque qualidade não falta, ele é o típico centroavante. Pra mim ele é assim, todas as características de um centroavante, tanto esse 9 mais moderno, completo, um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver, que o João Pedro se encaixa muito bem nessa posição, assim. Falta título pra ele. Falta título, porque não adianta, o critério da bola de ouro requer um título grande. E isso ele ainda não conseguiu ter, né? Ele venceu o primeiro título dele com o Bayern de Munique na temporada passada, que foi a Bundesliga. Sem graça, inclusive, né? Parece porque não tem graça mais a Bundesliga, né? Uma hegemonia absurda do Bayern. Então é um título que não é relevante e ele vem cada vez mostrando mais qualidade. O Kane que já está com os seus 30 e poucos anos, né? Inclusive estamos perto da Bola de Ouro agora, né? A premiação. 32 anos. Premiação da Bola de Ouro pra esse ano, enfim. Kane não tá perto de conquistar. Mas, enfim, é um jogador muito regular, pelo menos 10 anos em altíssimo nível, que é muito... acho que às vezes a gente não tem noção do quão difícil é ficar 10 anos de qualquer esporte em alto nível, porque, enfim, requer um profissionalismo muito incomum de se ter e além, né, de toda a capacidade mental, toda a tranquilidade, saber lidar com momentos ruins, o Kane é um dos principais atacantes do século em qualidade, afirmo isso com tranquilidade, Ana. Bom, falando de centroavante, o Kane, após a vitória contra o Chelsea, ele quando foi falar após a partida, o que ele tinha achado, ele citou o João Pedro, recente centroavante do Chelsea, porque o João Pedro revelou recentemente numa entrevista que o Kane é referência dele. Ele disse que o Bayern fez uma ótima partida, conseguiu neutralizar assim, meio de campo e o ataque do Chelsea também, e aí ele cita o João Pedro, que é um jogador muito jovem, que tem muito a aprender e também se aperfeiçoar,
no campeonato inglês e também, obviamente, na sua carreira profissional, e dizem que é um privilégio ser considerado um ídolo, assim, que eles consideram um bom jogador, mas que sempre é engraçado, assim, ouvir um jogador jovem, mas também não tanto, né, assim, normalmente vê jogadores da base, ou enfim, ele tem o João Pedro 23 anos, 22. O que eu acho muito legal da carreira do João Pedro é que ele não pula etapas, né? Ele sai do Fluminense e vai para um time de baixo de tabela de Premier League. Desse time de baixo de tabela, ele vai para um de meio de tabela, que é o Brighton. E só aí ele consegue ir para um clube grande. Então ele não fez aquele passo maior que a perna, o que atrapalha muito no desenvolvimento e manutenção de um jogador sul-americano ou de outro continente na Europa. Como foi o caso, por exemplo, acho que do Gabriel Jesus indo bem cedo pro Manchester City. A gente tem até o caso do Vini Júnior mesmo, né? Que quando ele vai pro Real Madrid, ele vai e acaba jogando pelo time 2 do Real Madrid, né? Castilha. Mas esses dois, eles ainda... O Vini nem se fala, né? Mas eles têm uma carreira consagrada na Europa. Sim. Digo mais até, talvez... enfim, algum exemplo talvez do Gabigol, que já vai para uma Inter de Milão, um time de ponta, e acaba não conseguindo ter minutos. O Caio Jorge também, do Cruzeiro. É verdade, na Juventus. Então, o João Pedro, ele... Acho muito difícil que ele não seja o titular na Copa do Mundo, inclusive, como centroavante da seleção brasileira. Se ele seguir assim, acho que é o caminho que ele tá traçando. Mas falando desse caminho que tu comentou agora, Martin, sobre ingressar em times menores da Europa, para também se aperfeiçoar, porque não só o estilo de futebol é diferente, mas os campeonatos são, e a cultura também. Tu vai para outro país, esses meninos normalmente vêm em situações de vulnerabilidade social, ou numa realidade muito diferente. E agora, pegando um exemplo aqui até do Grêmio, enfim, porque eu vi recentemente que o Bright White falou numa entrevista que ele ainda fica muito chocado com a disparidade social que existe no Brasil, então choca muito pra ele ver como são as quadras nas favelas, ou, enfim, pegando as comunidades aqui no Brasil. Então essa mudança de cenário, assim, é algo que impacta muito na vida deles, e alguns às vezes não conseguem lidar. Então, ir para times menores, tu consequentemente acaba indo para cidades menores também. Isso ajuda, eu acho. E a gente está tendo muitos exemplos na Premier League. Por exemplo, o Igor Jesus indo para o Nottingham Forest. Bom, o Arias agora foi para o Wolverhampton também. Teve vários jogadores que estão optando, né? A Premier League tá cheia de brasileiros, então é um dado bem legal da gente falar sobre. Bom, e teve a outra partida, né? Que, enfim, nossos ouvintes já sabem que eu sou fã do Liverpool. E o meu timinho na Europa venceu por 3-2 o Atlético de Madrid, mas foi um jogo que o Liverpool, apesar da vitória, apresentou muitas falhas, né? Porque chegou a ficar com 2-0. Com cedo, né? Cedo, com 20 minutos, eu acho, do primeiro tempo. E o Atlético de Madrid, enfim, já foi aquela desculpa de que o Atlético de Madrid não tem o faturamento de Real Madrid e Barcelona. É um trabalho que... Honestamente, ele parece nunca estar ruim, mas ele nunca tá pronto para ser campeão, o Atlético de Madrid. E tem dinheiro, fez grande ao longo desses 10 anos, desde a consolidação do trabalho do Simeone. É um time que investiu muito, então parece que não consegue estar apto, parece que tem dentro do clube algum estigma que ainda põe ele abaixo da elite do futebol europeu. O Liverpool é um trabalho muito consagrado, já vai do segundo ano com o Slot agora. E também, né, mais um time que fez valer os minutos finais nas últimas semanas, né? Sim, o Liverpool em mais uma partida vencendo nos acréscimos, não. Porque esse tava vencendo por 2-0. É pra testar o coração do torcedor mesmo. Cedeu o empate em 2-2 e acabou fazendo gol nos últimos minutos com o Van Dijk. O Liverpool nas últimas 4 partidas venceu com gol nos acréscimos. Contra o Bournemouth foi a vitória por 4-2. O Salah fez o gol da vitória no finalzinho, assim, também nos acréscimos, faltando 4 minutos. A partida também pela Premier League contra o Newcastle por 3-2, que foi a estreia do Nilgomarra no elenco principal, um jovem que decidiu o jogo. Contra o Burnley também um gol de pênalti do Salah, e agora quem fez o gol da vitória foi o Van Dijk, um golaço de cabeça, né? Vamos e convenhamos, é um zagueiro que mantém um nível de estabilidade, assim, ele pra mim continua sendo um dos, se não o melhor zagueiro da Europa hoje. É sensacional, assim, liderança e tudo, assim.
Um zagueiro espetacular. Ele é muito bom, ele é muito dominante, ele é muito grande, sem perder a agilidade. Uma capacidade de defender a área muito boa. Jogador espetacular, assim. O holandês é muito bom. E eu acho que deu pra perceber bem como o físico, a junção do físico dele e do Konaté fazem diferença quando vai... Porque eles, enfim, o centroavante do Atlético de Madrid é Julián Álvares. E o Álvares pareceu um guri de, sei lá, 15 anos no meio de dois gigantes, assim. Foi absurdo, eles neutralizaram o Álvares, ele não sabia mais pra onde correr, porque se ele tomasse uma trombada, ele caía. Se ele tentasse correr, eles corriam atrás. Tipo, ele foi completamente neutralizado, assim, ficou até um pouco engraçado de ver, porque o Álvares, acho que ele até não é tão baixo, mas perto dos dois Não, ele acabou... não é baixo, ele tem uma altura... Padrão, talvez assim, 1,80, enfim. Mas, enfim, o próprio sistema do Simeone nunca favoreceu muito os atacantes, né? Sim. Talvez o principal atacante da era Simeone é o Griezmann, que também sempre se destacou muito por um trabalho tático, sem a bola, espetacular. O Griezmann, por alguns anos, esteve entre os melhores jogadores do mundo, também porque ele fazia sem a bola. O goleiro o Alisson, um brasileiro que já está na equipe há muitos anos, né? Já consolida bem esse trabalho, o ótimo trabalho que o Liverpool vem desenvolvendo. Ele concedeu uma entrevista após a partida, enfim, Ele falou um pouco sobre a atuação do Liverpool, mas ele também cravou sobre os erros que o Liverpool cometeu na defesa, que não podem se repetir e que eles devem ficar atentos. Vamos ouvir o goleiro brasileiro. Ok, pessoal, falando aqui com o Alisson. Alisson, já são inúmeras vitórias nesse começo de temporada, com gols no finzinho, hoje aos 92 do Van Dijk. Eu sei que não é o ideal, mas é algo que demonstra talvez a força mental, a força física, a força do banco. Como é que você analisa isso? A gente pode analisar de dois lados, né? Acho que esse é um lado positivo que a gente deve levar em jogos que a gente vence assim, né? Sempre bom ver o lado positivo das coisas, mas precisamos aprender, né? Melhor aprender no momento da vitória do que com derrotas hoje. Mais uma vez, a gente não tinha o resultado em mão, né, porque tem a qualidade do adversário, a gente tem que respeitar isso, mas quando a gente baixa o nível, a gente tem que reconhecer que a gente poderia ter feito melhor. O adversário faz um gol no final do primeiro tempo, são coisas assim, de uma maneira que a gente podia ter defendido melhor. Quando o mérito é do adversário total, a gente reconhece e segue para a próxima, né? Mas acho que tem muito que a gente pode melhorar, principalmente no sistema defensivo, ser um pouco mais sólido contra equipes que nos dão trabalho, né? Contra equipes que são ofensivas também. Mas diante de todos os desafios, né, que a gente tem da mudança de muitos jogadores que saíram, outros que entraram, a responsabilidade maior é daqueles que já estão no meio do caminho, né, que já estavam na temporada passada. Os que chegam agora, a gente tem que fazer eles entrar no mesmo ritmo que a gente. A gente sabe que pode levar tempo, mas temos que fazer melhor, com certeza. Hoje o Salah, ele mais uma vez foi decisivo, né? Primeiro com assistência para o Robertson, depois com o gol com característica toda do Salah. Na segunda-feira a gente vai ter a premiação da Bola de Ouro referente, claro, à temporada passada. Você acha que seria justo se esse prêmio fosse para as mãos do Mo? Eu acho que sim, pelos números dele, né? Acho que não só pelo que ele fez na temporada passada, mas acho que esses prêmios assim contam a carreira toda, né? A sequência, assim, ele é um cara que tem uma sequência incrível. De todos os anos aí que ele vem jogando na Premier League, acho que são 9 anos que ele chegou no Liverpool. Todos os anos marcando mais que 20 gols, não só marcando gols, dando assistência, sendo protagonista num dos maiores clubes aí do mundo, que é o Liverpool. Seria justo, mas a gente entende que esses prêmios contam muito, né? A Champions League tem um peso muito grande, né? Eu não acho que ele vai acabar ganhando, mas é um cara que, se vier a ganhar nesse ano, próximo ano, é um cara que, se ganhar, vai ser por merecimento, porque trabalha muito, se dedica e dá resultado, né? E para finalizar sobre seleção, né, mais uma convocação com o Ancelotti, como é que você analisa esse começo do treinador na seleção brasileira, variando muito o grupo, mas mantendo alguns pilares? Qual é a sua impressão desse trabalho? Uma impressão muito boa. Lógico que iniciamos com bons resultados, né? O primeiro empate não era o que a gente queria no Equador, mas era o primeiro jogo.
nós adaptando ao treinador, o treinador adaptando ao time, jogo contra um adversário muito difícil. Segunda partida, uma vitória em casa, isso te dá confiança, né? O terceiro jogo, mais uma vitória, jogando bem. Eu acho que a mensagem do Ancelotti é clara, né? Ele tem usado a partir dessa última convocação para dar possibilidade para outros jogadores atuarem. Ele já conhece muitos, quer conhecer mais outros. Então eu avalio de uma maneira boa. Tem a derrota contra a Bolívia, né? Mas lá é um jogo à parte. Muda muito? Muda demais. Os europeus nem sabem como é que é isso, né? É algo que não. Eles não sabem o que é jogar na América do Sul, né? Mas a paixão que se tem no futebol lá, acho que supera todas as dificuldades que se tem. E né, a gente faz isso com alegria, com amor, com paixão, mas realmente jogar na altitude. Acho que até os jornalistas que acabam indo lá, não sei se foi, mas quem acaba indo lá tem essa experiência, né, que o jogador acaba tendo lá também. É muito difícil. Um jogo como esse ele não deve ser parâmetro, né, para avaliar os jogadores, mas é uma experiência positiva, né, para quem teve a oportunidade. Para os jovens, acho que é sempre um orgulho, né, poder jogar pela seleção brasileira, independente do lugar. Mas eu avalio como um bom começo, mas a gente tem bastante coisa aí para evoluir e temos aí não temos muito tempo até a Copa, né, porque num piscar de olhos a gente pode estar lá disputando, né, a competição mais importante das nossas vidas. Valeu, Fred. Parabéns pela vitória, viu? Obrigado. Bom, tá aí o Alisson falando que, enfim, apesar da vitória, sempre tem preocupações que a gente deve ter sobre a partida, né? Analisar todos os cenários. Bom, também na quarta-feira, a Inter de Milão venceu por 2-0 o Ajax, a Inter que vai tentando se reencontrar um pouco após aquela final devastadora contra o PSG, a final de maior número de gols da história da Champions League. Teve também um empate entre o Slavia Praha e o Bodo Glimt. Bodo que a gente falou recentemente no Zona do Euro, que eu contei um pouco sobre o técnico deles, que tu sabia, Marte, que é um ex-piloto de caça da OTAN. Ex-piloto de caça? Sim. Imagina isso aí no vestiário, quando tiver que dar uma puxão de orelha. Ele usa uma técnica totalmente diferente do que a gente está acostumado. Confesso que eu não consegui assistir toda a partida, porque é um time que eu tô com bastante curiosidade de analisar. E a gente teve a vitória também por 4-0 do PSG em cima do Atalanta. Eu esperava um pouquinho mais do Atalanta, mas o PSG acho que tá virando O Luiz Henrique, inclusive, tá inovando, de certa forma, que ele tem visto, pelo menos nas últimas 2 ou 3 partidas, ele viu a primeira etapa das tribunas. Fala que dá uma perspectiva diferente. E o Scaloni, o técnico da Argentina, falou o contrário, que ele não gosta de fazer isso, né? Não falou, fez uma crítica direta ao Luiz Henrique, porque a perspectiva do jogador é diferente de quem olha lá de cima, e que aí olhando lá de cima tu vai chegar pro jogador falar que era só ter feito determinada coisa, só que essa coisa não se aplica dentro de campo, na perspectiva, na velocidade do jogo. Então a gente também vê isso hoje em dia, nessa diferença de pensar futebol. O Scaloni discordando um pouco do Luiz Henrique sobre isso. E falando no técnico, recentemente campeão da Champions, ele falou com a Clara Albuquerque que antes da partida, a Clarinha tinha falado com ele sobre o favoritismo do PSG nessa Champions League. E após a partida, ele falou novamente sobre o assunto. Vamos ouvir o técnico do PSG. Bueno, Luis, enhorabuena. Te preguntaba un poco de ser favorito, pero decía, claro, tenemos que hacer en campo. Bueno, sí. No está mal, pa mal. ¿Francés o español? No, español, porque hablamos para Brasil. Ah, para Brasil, pues español, claro. Y encima ha marcado Marquinhos el primer gol. Sí. Bueno, pues a ver si Marquinhos coge la racha y podemos hacer más goles. Ha sido un muy buen partido, hemos estado muy bien desde el primer minuto, creo que hemos merecido claramente la victoria y hemos podido hacer más goles. Ha parecido fácil, pero el rival es un rival complicado, que tiene muy buen nivel y creo que es un partido muy completo.
Te pregunto por la experiencia de, asistir a la partida de las tribunas en el intervalo. ¿Tenía algo para arreglar, algo que has dicho? Pues la verdad es que ha habido tantas oportunidades de gol la primera parte, hemos tenido un expected goal muy alto, creo que hemos intentado volver a recuperar, atacar en amplitud. Creo que la primera parte ha habido un momento que se ha vuelto loco el partido, ida, vuelta, y parecía que teníamos ocasiones de gol claras, pero poco control. La segunda también Atalanta ha decidido dejar de molestarnos tanto en la presión y creo que hemos controlado mejor la segunda parte. Para terminar, ahora hay un Barcelona que, es un equipo que hay mucho ataque, que puede ser, con la Yamal, Rafinha, que tal, que puede ser más preciso también, ¿no? Bueno, queda mucho todavía para ese partido, ya hablaremos, pero yo creo que es un placer jugar contra el Barça, a pesar de que para mi corazón no es lo mejor, pero cuando ves dos equipos que utilizan, y dos entrenadores y dos clubes que aman el fútbol ofensivo, que quieren jugar al ataque, que no dan patadas, que no buscan cosas raras dentro del fútbol, sino que son honestos y buscan hacer un buen espectáculo, creo que se va a ver um grande partido, porque los dos vamos a ir a ganar. Bom, tá aí o Luiz Henrique comentando que ele, enfim, sempre tá aquele papo dele de que jogo a jogo, pensar numa partida de cada vez e que favoritismo não ganha título. E esse é bem o caso do PSG na última temporada, né? Não era o favorito, surpreendeu todo mundo e levantou a orelhuda pela primeira vez na sua história. A gente teve também, fechando a quarta-feira, a partida entre Olympiacos e Pafos, que ficou no empate por 0-0. Pafos estreando na Champions League, né? O time que conta com um brasileiro, Davi Luiz. Inclusive, uma curiosidade sobre o Pafos, não sei se toda a equipe, mas uma equipe de scout que trabalha para o Pafos mora em Porto Alegre. Uma equipe que, enfim, sugere contratações, enfim. Pelo menos 2 integrantes da equipe de scout do Pafos são residentes aqui de Porto Alegre. Sim, até porque o Pafos, ele é o clube que tem a maior quantidade de brasileiros nessa Champions League. Eles têm 5, e que nem eu falei, incluindo, além do Davi Luiz, que é campeão da Champions, foi campeão em 2012 com o Chelsea. Outros 4 times que estão com mais atletas brasileiros no elenco, com 4 atletas representantes do Brasil, são o Real Madrid, o Karabakh, do Azerbaijão, o Sporting de Portugal e o Kairat, do Cazaquistão. Bom, a gente tem muitos brasileiros falando nisso nessa temporada, um total de 56 jogadores brasileiros nessa disputa. O Brasil nacionalidade aí que mais fez gols na história da Champions. Tu pegar cada gol, por exemplo, cada gol do Vinícius Júnior, somar um gol pro Brasil, e cada gol cada jogador que faz um gol, se contar por país, o Brasil é o país que mais fez gols na Champions League. Tá aí e um muito dado na que frente. eu não fazia Muito ideia. na frente. Faz bastante Numa futura sentido, edição né? eu trago exatamente a diferença, mas o Brasil até na Champions League foi dominante na Champions por muito tempo. Bom, e o último dia da primeira rodada da Champions League foi na quinta-feira, que, enfim, essa primeira rodada, como são muitas partidas, acontece em 3 dias, então foi a semana inteira de Champions League pra gente apreciar um bom futebol europeu. A gente teve Manchester City e Napoli, que o City venceu por 2-0, foi o reencontro do De Bruyne com a sua... Enfim, foi com o Manchester City, e o jogo foi em Manchester, então foi o retorno dele bem cedo a Manchester, e o mais curioso é que estava todo mundo esperando esse confronto e ele foi tirado de jogo cerca de 20 e poucos minutos por conta de uma expulsão que aconteceu. Talvez o principal jogador da história do Manchester City. O De Bruyne é um colosso da história do clube. Com certeza, acho que junto do Agüero é o maior. Talvez sim. São os 2 maiores, assim, eu acho. Bom, quem marcou foi o Haaland e o Doku. Mais um gol do Haaland pelo Manchester City. Enfim, né, eu tenho as minhas críticas ao Haaland, mas não dá pra negar que ele faz gol aqui. Na minha opinião, o Haaland é aquele 9... Enfim, eu tava vendo até esses dias uma discussão entre os 9s do futebol europeu, assim, os 9s que estavam disputando a Champions League. E o Haaland, ele é... se ele tá na frente da área e tu dá a bola de qualquer jeito pra ele vai botar pra dentro. Só que se ele não tá, se ele precisa pensar, se ele precisa dar um passe, ele precisa ter algum controle de bola ou mostrar alguma habilidade, já não dá certo pra mim. Pra mim ele tem muita escassez de recursos, assim, então é superestimado, mas segue fazendo gols, né? Mais um.
caminha a alguns passos, inclusive, para talvez se aproximar, daqui a alguns anos, obviamente, do Cristiano Ronaldo como um dos maiores artilheiros da história da Champions. Se continuar na média, certamente passa. Tem, se eu não me engano, 50 gols em 49 jogos de Champions. O Haaland, e tá indo, acho que, para 25 anos de idade agora. Campeão da Champions em 2023. Do lado do Napoli, eles praticamente assistiram a partida e tentaram segurar, né? A expulsão complica muito o jogo, né? Ficaram completamente na retranca aí. A gente teve um jogo que foi o meu destaque do episódio passado. Eu disse que pra mim, Barcelona e Newcastle seria um jogo que valeria a pena assistir, pelo Newcastle ser um time que eu gosto bastante também, que eu acho que vem numa ascensão bastante interessante nos últimos anos, voltando a disputar a Champions League depois de muitos anos, obtendo essa classificação. E a gente teve 2 gols do Rashford, que estreou, né, fez os seus gols de estreia com a camisa do Barcelona. Recital do Pedri, uma atuação espetacular do meio-campista espanhol, talvez um dos principais meias do mundo na atualidade. Não, certamente um dos principais, talvez o principal. Espetacular, também destaque para o uniforme do Barcelona, lindíssimo de acompanhar. Muito bonito mesmo. Do lado do Newcastle, o Gordon marcou no finalzinho da partida, ali quase nos acréscimos, e diminuiu e ficou em 2-1 o jogo. E depois da partida, o Bruno Guimarães falou um pouco sobre essa estreia do Newcastle. Vamos ouvir o que o brasileiro falou sobre a partida. Pessoal, estamos aqui com o Bruno Guimarães depois dessa vitória do Barcelona sobre o Newcastle. Cara, olhando para aquilo que foi o jogo, fica um gosto ruim, porque no final das contas vocês fizeram um bom primeiro tempo contra um time que me parece ser realmente um dos favoritos para ganhar essa Champions, né? Um pouco amargo, óbvio que tudo pode se passar em um jogo, mas creio que na primeira parte a gente controlou do nosso jeito, jogamos nas costas dele, a gente sabia que eles jogavam com a linha muito alta, achamos muito passe nas costas. Meu ponto de vista, tivemos umas 2 chances claras ali que a gente podia ter feito o gol e o jogo poderia ser completamente diferente, mas a gente não pode contar com o si no futebol, né? Acho que depois do primeiro gol eles foram melhor que a gente, logo em seguida já fizeram o segundo, um golaço que, meu ponto de vista, a gente marcou bem, ele acertou um chute inacreditável ali, mas é só o começo pra gente, né? A gente sabe como que é a Champions, só jogo bom, só jogo difícil. Agora o nosso foco já é domingo no Bournemouth e depois ir à Bélgica e ganhar o nosso jogo lá. A ambição de vocês, sendo realista dessa Liga dos Campeões, cara, é ficar entre os 8 ou é classificar e depois logo se vê? Eu acho que a gente tem que focar primeiro jogo a jogo, ganhar o máximo de jogo possível. Óbvio que se a gente puder passar entre os 8 vai ser maravilhoso, mas se a gente pudesse classificar e jogar o playoff também é bom. A gente não colocou limite nos nossos sonhos, a gente quer pensar jogo a jogo. Como eu te disse, o próximo jogo já é uma final pra gente, porque já começamos, a Champions League já começou e a gente ainda tem 0 pontos. O que o Barcelona faz de tão bem, cara? Assim, olhando de quem enfrentou, especialmente ali, eu vi vocês no duelo várias vezes com o Pedro e tal. O que o Barcelona tem? Eu acho que eles são uma equipe chata porque eles sempre querem ficar com a bola, né? A bola não queima no pé deles. Eu acho que no segundo tempo a gente queimou um pouco a bola no nosso pé e jogamos um pouco em transição. Acho que a gente devia ficar um pouco mais com a bola, como a gente fez o gol. Jogamos no meio, fizemos tabelas e conseguimos fazer um bonito gol, meu ponto de vista. A gente tinha que ter ficado mais com a bola, principalmente no segundo tempo. O Barcelona é chato porque ele te irrita, você não vai tendo a bola e você vai ficando cansado, então quando você tem a bola, suas decisões às vezes não são das melhores porque você está cansado. Como você falou no começo, é uma das favoritas a ganhar a Champions League. Mas acredito que eu estou orgulhoso da equipe porque a gente brigou até o final, fizemos um gol ali, infelizmente não tinha mais tempo para conseguir ali o empate. Muita coisa pela frente, mas a gente tem que seguir. Trocou camisa ou não deu? Troquei com o Rafinha. Irmão, obrigado, hein? Valeu. Tá aí palavras, portanto, de Bruno Guimarães, depois desta vitória do Barcelona contra o Newcastle aqui na Inglaterra. Tá aí o Bruno falando, enfim, vários erros que o Newcastle cometeu, mas que também servem de aprendizados para as próximas partidas. Lembrando que eles estão voltando à Champions e faz tempo que eles não jogam com times desse nível da alta da elite, que é o Barcelona. Bom, Martin, agora te agradecer por ter vindo comigo comentar sobre a Champions League, né? O Martin que comentou um jogo do Mundial de Clubes comigo e com o Paulo nessa temporada. Não, acho que não foi a final. Sim. Ou a final tu comentou também? Também. Comigo foi um jogo do PSG, eu acho. Afinal, eu estava aí. Mas agradeço o convite. Bom programa. Até a sequência aí, Ana. Valeu. Obrigada, Martin.
Bom, o Marte teve que sair às pressas aqui porque a gente não para nessa Rádio Guaíba. Eu vou falar os outros resultados da quinta-feira de Champions, do último dia da primeira rodada. O Clube Brugge venceu por 4-1 o Mônaco. Copenhague e Bayer Leverkusen empataram em 2-2. O Leverkusen que veio com uma baita expectativa para essa temporada, mas não sei se vão conseguir manter desfalques. Tiveram muitas vendas, agora o Wirtz está jogando no Liverpool, tá complicada a situação do time alemão. O Frankfurt venceu o Galatasaray por 5-1. Bom, e também nessa quinta-feira a gente teve a goleada do Sporting por 4-1 no Karaite. Esses foram as muitas partidas, né, gente? Quanto jogo dessa Champions League nesse formato que se estabelece desde a última temporada da Champions, que agora é o formato de classificação, né? E agora eu vou puxar aqui pra gente como ficou essa fase classificatória, né, enfim, que é os pontos corridos. Fica muito engraçado porque eu vou só ler os 4 primeiros colocados para vocês terem ideia de como está. O Frankfurt terminou como o primeiro colocado, o PSG em segundo, o Clube Brugge em terceiro, o Sport em quarto. E depois ali, ainda no G8, né, que lembrando, o G8... são os 8 times que classificam direto para a fase final da Champions League, do 9º ao 24º, se classificam para os playoffs, daí eles se enfrentam um time de cada um, dependendo da colocação, e se classificam para a fase final para jogar com os 8 primeiros classificados. Os que ficaram entre o 25º e o 36º estão desclassificados. E esses outros 4 que compõem o G8 são Union Berlin, Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão. Ou seja, está tudo muito parecido, né? Enfim, porque foi só uma partida, daí saldo de gols. E as vitórias contam bastante, né? Por isso que é importante nessa fase classificatória os gols, gente. Porque é critério de desempate, porque, enfim, os pontos ficam parecidos, são poucas partidas, né, assim, pensando, não é que nem um campeonato nacional, que normalmente são de pontos corridos, que daí são 30, 25 partidas, e enfim. E foi isso que a gente teve dessa primeira semana de Champions League, ela que está de volta. Bom, e não foi só de Champions League que se viveu o torcedor europeu nessa semana, porque teve um anúncio que abalou a Europa, que foi o retorno de José Mourinho ao Benfica após 25 anos. O treinador de 62 anos, ele não trabalhava em Portugal desde 2004, quando ele finalizou aquele trabalho histórico à frente do Porto, ganhou a Champions League, enfim. E o Mourinho rodou em diversos times na Europa, Chelsea, teve no Manchester United, enfim. Ele que sempre está envolvido em muitas polêmicas, né? Pela personalidade forte que o português possui. E para falar mais sobre o retorno do Mourinho ao futebol português, o nosso comentarista Gutierrez Sanches vai comentar um pouquinho sobre essa novidade aí, sobre essa notícia da Europa. Tudo bem, Guti? Tudo bem, Ana? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Zona do Euro. Sempre um prazer falar com vocês aqui no nosso programa que trata de futebol internacional, principalmente futebol europeu, e dessa vez com uma notícia que agitou um pouco o mercado, principalmente o mercado português. Porque José Mourinho, depois de 21 anos, agora é confirmado técnico do Benfica. Foi confirmado na última quinta-feira, onde ele até iniciou a carreira, né? Foi demitido no Fenerbahçe, mas ele fez história mesmo no Porto. Foi campeão da Champions com o Porto em 2004, ali alavancou a carreira dele, e agora tem esse desafio nas águias, sendo um ídolo dos Dragões, né? Então vamos ver como vai ser essa questão. O Mourinho deixou o time do Benfica, o clube lá em 2000, ele até tinha alguns bons resultados, mas aí trocou a presidência e tal, e o Mourinho acabou saindo naquela época. E aí, claro, chegou a aparecer em
plateia do Porto, no estádio do Dragão. Aí o bicho pegou, foi contratado pelo próprio clube, fez história por lá, girou o mundo, né? Foi para tudo que é lugar. Não é verdade que sumiu nos últimos anos, continua sendo um cara valorizado, acredito que vai ter um alto salário no time do Benfica, mas estava no Fenerbahçe, foi demitido de lá, é bem verdade, mas vinha fazendo grandes trabalhos, fez bom trabalho na Roma, né? Teve campanhas interessantes de Conference League, também de Liga Europa, né? Chegou a trabalhar no Manchester United há um bom tempo e tal. Não é mais o Mourinho de antes, não é, mas quem sabe, retornando agora ao Benfica, possa ajudar. A questão é que o futebol português já não é mais o mesmo, né? O Benfica até que tem, a gente viu no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, algumas questões interessantes, jogadores que eu gosto, por exemplo, Ivanovic, né? Mas não é um elenco assim tão bom. Ultimamente foi contratado o Rios, é um time de muitos garotos, né? São todos, na maioria, muitos garotos. Por exemplo, no meio-campo, o mais velho é o Arsens, que é o Fredrik, que é norueguês, e ele tem só 29 anos. Depois tem o Rios com 25, o Enzo, o argentino de 24 anos, tem o George Sudakov, que é ucraniano, 23 anos. São todos jogadores muito jovens, né? 2 portugueses com apenas 20 e 21 anos, caso do Rego e também do Prioste. Claro que tem jogadores experientes na defesa, por exemplo, como o próprio Otamendi, já com 37 anos, jogando na equipe do Benfica. Mas assim, é um time sem grandes objetivos em termos continentais, mas com uma obrigação sempre compartilhada, principalmente com o Porto, mas também com o Sporting, atual campeão, de ter que ganhar a Liga Portuguesa. E esse vai ser o desafio do Mourinho. Ele meio que volta a estaca zero da carreira. Não é ruim treinar um poderoso Benfica, já campeão europeu, porém, né, não é aquele auge que a gente estava esperando. Passou um tempo e ele retorna a Portugal. Volta para um grande, é bem verdade, onde ele começou, como eu disse, fez sucesso no Porto, mas a questão é que o Mourinho não é um cara que tem feito os times jogar assim de uma maneira tão atualizada, aquele jogo mais físico, aquele jogo de mais marcação, né, aquele jogo mais resultadista. Isso tem pegado um pouco na carreira. Mas vamos aguardar. Boa sorte pro treinador português. Agora no Benfica, a pressão vai ser grande. Vai ter uma pressãozinha também no clássico contra o Porto. Tô bem curioso para ver o que vai ser quando eles se enfrentarem. Principalmente no Porto, no Estádio do Dragão. Nas Águias, no Estádio da Luz, é obviamente que ele vai receber o apoio do seu torcedor, dos encarnados lá de Lisboa, mas quando for a Porto, aí o bicho vai pegar. É isso, Ana. Abraço pra você, abraço pra todo mundo, grande abraço. Um abraço pra ti, Guti. Muito obrigada por participar no Zona do Euro, que vai ficando por aqui essa semana, que nossa pauta principal foi a Champions League, até porque 3 dias de Champions League é muita coisa pra gente se falar. Esse foi o episódio 152 do Zona do Euro. Vocês podem nos acompanhar pelo nosso FM 101.3, site radioguaíba.com.br, o aplicativo Rádio Guaíba, Facebook também, Rádio Guaíba. Nosso YouTube Guaíba Esporte, TikTok Rádio Guaíba, Instagram e Twitter, @Guaíba Esporte, WhatsApp 51993887532. A apresentação foi por mim, que semana que vem, eu espero, né, de acordo com o que eu vi na minha escala, o Paulo Nunes está de volta para voltarmos a comandar o Zona do Euro juntos. Finalmente as férias do Paulo acabaram, né, que, meu Deus, a pessoa que mais tira férias nessa rádio parece que dá um mês longe, mas o PN tá voltando para continuar falando com a gente de muito futebol europeu. A mesa de áudio é do Davidson Rosa, a edição do Rafael Baldez, coordenação esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e direção geral do Claudinei Girotti. E o Zona do Euro fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!
Zona do Euro.